Os Doze. Esse aqui é o 39º livro que eu leio em 2021 e com ele eu termino completo, na verdade, 17.632 páginas para o meu desafio 36.500 páginas, que eu quero ler até o fim do ano, assim, 36.500 páginas, ou seja, por volta de 100 páginas por dia. Bem, esse aqui é uma continuação de A Passagem, do Justin Cronin, que foi o último livro que eu comentei. E assim, tudo que eu falei sobre o livro anterior chega nesse aqui e piora. O autor tem ainda mais problemas de estrutura e, pior do que isso, ele não coloca um panorama tão interessante quanto o livro anterior. Além de vários dos problemas persistirem e serem replicados nesse volume aqui também. Assim, a premissa desse livro é que se passaram 5 anos desde o livro anterior, ou seja, os personagens voltaram para a colônia de onde eles se originaram, onde eles nasceram, descobriram que o lugar estava vazio, que desapareceu. E além disso, no epílogo que tem um diário de Sarah, comenta assim que ouviu tiros e que ela foi ver o que que é. E logo depois, assim, os registros falando que foi o dia do massacre de Roswell. Então, o que aconteceu? Todas as pessoas desse lugar chamado Roswell, várias morreram, mas a maioria desapareceu completamente, como se tivessem sido tomadas pelos virais, ou seja, levadas para serem transformados em vampiros. Junto com isso, o autor coloca algumas cenas de um passado mais recente, 17 anos atrás, que ele mostra um evento que aconteceu numa plantação em que as pessoas foram emboscadas por virais, que havia a presença de uma mulher misteriosa que falava, não era como se fosse um vampiro desses malucões tipos virais, e que várias e várias pessoas foram sequestradas nessa ocasião. Além de ter alguns indícios de um lugar, uma cidade meio que misteriosa, que na verdade já tinha até comentado isso no livro anterior. Junto a isso, o autor retoma passagens de 100 anos atrás, na época que o Apocalipse está acontecendo, e começa a acompanhar alguns personagens. Um deles é um motorista de ônibus autista que acaba sobrevivendo por sorte e vai levando diversos outros sobreviventes no ônibus dele. Tem também Kit Ridge, também conhecido como a Última Resistência de Denver, que é um ex-militar que estava na cidade de Denver sobrevivendo e matando vampiros e filmando para mostrar para o mundo. Além dos já conhecidos Gray, que era o assistente, que era um dos faxineiros lá da instalação onde a cidade foi, onde começou, na verdade, onde começou tudo, né, onde os vampiros foram criados, e também Lila, que é a ex-esposa de Brad Wolgast, que é o pai adotivo da Amy, apesar deles terem se conhecido por pouco tempo. E o que acontece? Isso vai tecendo uma narrativa que vai mostrando que existe um novo vilão para os personagens. Peter Jackson e os amigos dele agora estão há bastante tempo estabelecidos na cidade de Kerrville, e já faz 5 anos eles estão bem integrados nesse lugar. Não é mais aquela narrativa de pós-apocalíptica de sobrevivência extrema, porque eles vivem agora numa sociedade com uma cidade que tem mais de 70 mil pessoas, tem uma organização estruturada, tem uma presidente, então é uma pegada bem diferente. Eles estão vivendo agora, tocando as vidas dele em um lugar bem diferente. Amy está vivendo entre eles, mas há uma inquietação, porque eles sabem que as coisas ainda não acabaram, porque 11 dos 12 ainda estão à solta, e apesar deles estarem conseguindo lidar muito melhor com os virais, ainda assim não é uma situação tão simples. E aos poucos o livro vai evoluindo para mostrar uma cidade em Iowa que ela funciona de forma completamente diferente. Sarah, que eles pensavam que tinha sido morta, na verdade foi sequestrada e levada para esse lugar. E o que acontece nesse lugar? Há uma sociedade de castas em que existem pessoas que são basicamente servos, existem pessoas que são intermediárias, que servem a uma elite cultural e intelectual, que são os olhos vermelhos, que são pessoas que conseguem meio que estão vivas há bastante tempo por uso de sangue de vampiro. E esse é um novo inimigo que os personagens têm que enfrentar e que está ligado com a questão da mulher misteriosa que aparece na plantação e que sequestrou pessoas e parecia controlar os virais. Então, assim, novamente o livro comete uma série de erros. Primeiro, coloca a Amy como a grande salvadora de tudo, o que, não é exatamente um erro, só é meio fraco, na minha opinião. Expõe um monte de coisas sobre o passado
e você vê essas coisas e o livro não tem muito mais surpresas para você, porque você sabe tudo o que aconteceu e tem toda a base do que aconteceu, e os personagens, eles vão descobrir alguma coisa, só que você, enquanto leitor, vai saber muito mais, porque você viu o passado acontecendo, não vai ter nenhuma grande revelação, ver as coisas se apresentando para você. E além disso, essas narrativas que ele faz no passado, elas são tem muito de muita coisa desnecessária. Por exemplo, a narrativa do Keith Reed, que é o personagem lá, a Última Resistência de Denver, está lá apenas para mostrar quem foram os antepassados de um personagem, um dos protagonistas do livro, o que não tem motivo nenhum. A presença dessa narrativa do livro não tem motivo nenhum. Apesar de ser divertido, é aquele divertido assim, o autor usa para expor um elemento da obra maior. E apesar de até ser divertido, não tem motivo dessa exposição. Tá lá quase como um spin-off, uma extensão de linguiça. Apesar de ser divertida a leitura, não tem uma função na obra. E até seria legal se fosse um livro só dedicado àquilo, mas dentro de uma obra que quer falar de coisas completamente diferentes daquilo, não tem sentido nenhum. Então, assim, a estrutura ainda é pior do que o livro anterior. O autor não sabe trabalhar muito bem essa coisa de passado, presente e futuro, ainda mais porque tem 3 tempos aqui em vez de 2. E pior do que isso, esse novo inimigo que o autor coloca, apesar de ter sido pronunciado de certa forma no livro anterior, é meio fraco, porque assim, fica assim, o autor já termina o livro anterior com muita coisa para resolver. Tem a questão dos 12 que precisam ser aniquilados, tem a questão do zero, que ainda é um mistério, tem toda a questão dos vampiros, e aí no meio, a impressão que fica é que o autor chega nesse livro aqui e pare um novo vilão, uma nova situação, do nada, para ele ter um motivo de lidar com vários elementos da obra de uma vez e se livrar deles. E assim, o nome do livro se chama Os 12. Então tá falando daqueles 12 dos vampiros iniciais que estavam no corredor da morte e foram inoculados com o vírus. Eles são, obviamente, o grande inimigo agora que os humanos precisam lidar. Afinal, se eles matarem esses 12, os outros vampiros deles, os muitos deles, como o primeiro livro apresentou, vão deixar de existir. Só que em vez de criar uma trama baseada nesses 12, o autor meio que tenta ir pela tangente e cria uma situação nova, completamente do zero, embora, como eu falei, alguns elementos dela tenham sido pronunciados no livro anterior, para lidar com essa coisa que é mais importante para a trama. Então fica muito fraco, ainda que tenha tido uma ideia de que vai ter uma coisa aqui. Toda a formulação disso ficou muito desnecessária. Alguns personagens que ele introduz na obra, apesar de serem personagens interessantes, ele meio que tira a graça de algumas descobertas pelos protagonistas, novamente, e fazem vários elementos do que está acontecendo aqui serem desnecessários. Ele introduz várias coisas que parecem desnecessárias, como a ideia de familiar, que na verdade já tinha até aparecido, né? Mas ele parece trabalhar isso nesse livro só para ter motivos para estar introduzindo essa trama paralela que é da cidade lá, que tem essa divisão por castas, e é tudo. Assim, eu fiquei com a impressão de que é tudo muito desnecessário, tudo muito fraco. O autor criou esses 12 e não soube trabalhar muito bem eles e precisou criar um monte de outras coisas para conseguir dar um jeito nesses 12 e resolver a situação. E essa própria cidade que ele cria, apesar da ideia ser interessante, é tudo muito mal desenvolvido e é tudo muito mal feito. E, cara, tinha tantas e tantas formas de lidar com isso que essa cidade ela devia ter aparecido do primeiro livro. O autor não devia ter mostrado nada do passado, mostrado tudo só o pós-apocalipse, indo desenvolvendo as coisas aos poucos, com mais calma, com mais justificativa. Ele tem ideias muito legais, mas a forma como ele vai apresentando tudo e misturando os tempos não é nada difícil de entender. Na verdade, talvez seja fácil demais de entender, porque fica tudo na cara, tudo sem tensão, tudo sem mistério, e você vai olhando assim e o autor vai dizendo, olha aquilo ali, e você, tipo, isso vai dar nisso. Você sabe exatamente como as coisas vão acontecer. Tem assim um mistério do que acontece com uma personagem. E você olha assim, mas em geral você olha e pensa, caramba, tá tudo muito óbvio e foi uma leitura mas tão sem graça. O primeiro eu até gostei, mas a leitura desse aqui eu não gostei. E eu terminei a leitura desse pensando, caralho, eu não vou ler o último livro não. Não vou ler o último livro porque esse aqui foi muito chato. Mas aí chegou no final e eu pensei, tá, eu vou ler em algum momento.
Aí depois eu, não, vou ler logo pra me livrar logo dessa bosta, vou pegar todos os livros e vou doar, vou vender, vou fazer seja o que for, mas não preciso ter eles em instante, porque eu não gostei, não são tão, até gostei do primeiro, mas eles não são tão bons assim, não são tão significativos e não tem motivo para estar entre minha coleção. Então eu vou estar me desfazendo deles. O que não quer dizer que seja a pior coisa do mundo, porque não são, mas são livros fracos, e principalmente para leitores mais experientes, são livros muito, muito fracos. E impressionante, eu fico muito triste porque assim, o autor dele tem ideias legais, ele não escreve mal, só que ele organiza tudo de uma forma tão ruim que enfraquece todas as propostas que ele tem, tudo que ele propõe e vai escrevendo é enfraquecido pela forma como ele vai expondo os elementos. Então fica muito, muito decepcionante. Eu fico muito, muito, muito triste mesmo pelo como as coisas acabaram se dando. Mas é a vida. Bem, eu já estou terminando A Cidade dos Espelhos, que é o terceiro livro da trilogia. E não foi muito melhor do que o segundo. Então, em breve eu vou estar chegando aqui com a conclusão dessa saga. E botar o livro na mesa que eu tenho na sala, que é para dizer para a pessoa daqui de casa, olha, estou me desfazendo disso aqui. Se encontrar alguém que queira, se encontrar alguém que queira comprar, pode dar um fim. Porque realmente não consigo ver motivo para ter eles entre minha coleção assim. Sabe, eu gosto de ter livros que eu gosto, livros que eu acho muito bons, ou que nem sempre é a mesma coisa, e livros que eu acho importantes de alguma forma, como por exemplo, sei lá, deixa eu pensar. Não vai vir nenhuma na minha cabeça. Não vai vir na minha cabeça, mas quadrinho mais interessante. Tem quadrinho da DC e alguns mangás que eu nem gosto tanto, mas eu acho que eles são importantes historicamente aquela para aquele meio, para aquele estilo de arte, então mantenho na minha coleção por causa de ter esse valor histórico. Mas esse aqui eu realmente não consigo encaixar em nenhum critério de por que eu ter aqui entre os meus livros e eu vou me desfazer dele e é uma pena. Porque eu queria ter gostado, o autor tem ideias legais, mas não deu não. Ele acaba organizando as coisas de uma forma que o texto dele é bom, mas a forma como ele vai expondo os elementos não é boa e só prejudicou a própria história. Mas por enquanto é isso. Espero que tenham gostado desse meu vídeo. E até a próxima. Como podem ver, eu tô até meio triste aqui terminando o vídeo, porque não é que eu tenha achado uma perda de tempo a leitura, mas o livro simplesmente não é legal. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.